Bom dia, senhora presidente, deputados, deputadas, galeria e imprensa. Na verdade, senhora presidente, quero só corroborar com a segunda parte do discurso da deputada Andréia. Quero aqui também me solidarizar com o ex-presidente José Sarney, o maranhense mais ilustre que passou por esse Estado nos últimos anos, e acredito que em vida seja o maior. Membro, decano da Academia Brasileira de Letras, e ontem passou, deputado Emetério, por um grande constrangimento quando a mídia nacional noticiou o pedido do Procurador-Geral, que deixou todos estarrecidos, tanto no Congresso Nacional quanto a sociedade em todo o país, ao pedir ao ministro Teori Zavascki que o presidente Sarney tivesse prisão domiciliar e, além disso, o uso da tornozeleira. Algo de uma incoerência tremenda por tudo que nós já vimos. Para citar, por exemplo, com relação a esse tipo de medida punitiva, o ex-juiz Nicolau dos Santos Neto, o juiz do Tribunal Regional do Trabalho, por conta da idade avançada, teve a prisão domiciliar. A ex-prefeita de Bom Jardim está usando tornozeleira eletrônica, mas não existe na história, eu ainda não vi, alguém em prisão domiciliar e com tornozeleira. Então é algo para jogar para a mídia, para jogar para o público, que todos nós sabemos que o presidente Sarney, com o estado de idade avançado que tem, quase 90 anos de idade, as debilitações que tem de saúde, não tem como tentar sair ou, de alguma forma, obstruir as investigações, inclusive as investigações da Operação Lava Jato. Ora, como um cidadão que não tem mandato, não é presidente de partido, não tem como propor nada para que possa tentar findar ou prejudicar a operação em andamento, diferentemente de outros senadores com mandato, que podem sim apresentar projetos de lei, deputado, que possa beneficiar... No momento devido, gostaria de fazer uma parte. Que possa beneficiar ou prejudicar por ter a opção de apresentar projetos que possam, de alguma forma, melhorar as delações ou piorar as delações, enfim, proposições. Mas nós estamos falando do presidente Sarney, que foi o maior governador que o Estado do Maranhão já teve. Um homem que tem 60 anos de vida pública. Falando de 60 anos de vida pública com uma conduta ilibada. 60 anos sem uma improbidade. Um homem que foi deputado federal, governador do Estado, presidente do Congresso Nacional por 4 mandatos e presidente da República. Sem nunca ter sido citado em algum processo de corrupção. E aí agora vem o procurador, porque ele, em seu leito, na sua casa, convalescendo de uma operação, chega um cidadão que ele conhece desde a infância, que tinha como amigo a sua residência, como já era peculiar, como era isso feito quase que diariamente para visitá-lo, e instigando e conversando, e naquele momento gravando o presidente Sarney, para ver o caráter de um cidadão como esse, e uma gravação que qualquer um de nós ali que escuta, não tem nada que possa abalar a moral, deputada Andréia, do presidente Sarney. Qualquer um de nós que estamos aqui, estamos sujeitos a esse tipo de coisa. Quantos de nós não recebemos alguém em nossa casa, em um momento de dificuldade, querendo ouvir uma palavra de conforto, querendo ter um ombro amigo, e ele tentou-se puni-lo por isso, que nunca conseguiu nada que abalasse a moral do presidente Sarney. E aí vem-se querer, no seu leito, uma gravação que é ilegal. Todos nós que estudamos direito sabemos que isso foi um flagrante presumido, algo armado, e que essa prova é inválida. É óbvio que é inválida. Mas o que causa mais estranheza, deputado Emetério, é 2 pesos e 2 medidas. Se nós pegarmos a gravação de quando houve o vazamento do áudio do presidente Lula com a presidenta Dilma, e o presidente Lula também em outras gravações,
ele faz é falar mal do Janot, chama ele de ingrato, de covarde. E não foi nada feito contra o presidente Lula. Se nós pegarmos a gravação do ex-ministro Mercadante, ele oferecendo dinheiro para o assessor do Delcídio. E nada foi feito com relação ao Mercadante. Então, é extremamente preocupante a forma seletiva desses vazamentos e a forma nada republicanas como vem sendo feito. Escolhendo quem quer jogar contra a opinião pública e fazendo esses pedidos que sequer o ministro se manifestou, que as partes sequer tinham conhecimento. E o que mais causa estranheza, deputado Emetério, é que o advogado pede acesso aos autos, pede acesso à delação do Sérgio Machado, pede acesso ao parecer do Ministério Público e não tem acesso. Enquanto isso, a Globo, cada dia é como uma novela, solta um capítulo. Isso causa um repúdio entre nós, parlamentares, sociedade e advogado também, como advogado, deputado Antônio Pereira. Hoje, tanto se fala de Estado Democrático de Direito, eu nunca ouvi tanto isso na televisão. O ex-ministro Eduardo Cardoso, a frase que ele mais fala é: vivemos o Estado Democrático de Direito. Que Estado Democrático de Direito é esse, deputado Estênio Rezende? Que nós não podemos opinar, que nós não podemos ter opinião. Se você fizer um bico contra esta Operação Lava Jato, presidenta Graça Paz, é preso. Se você der sua opinião como parlamentar e achar que existe excesso nessas prisões, Vossa Excelência, o Moro já manda prender, o Janot já pede para lhe prender. O que é isso? Onde é que nós vamos parar? Deputado Edilásio. Deputado Emetério, já lhe concedo a parte. Então, o momento que nós estamos passando é um momento de uma ditadura, de um absolutismo. Ora, qualquer um outro juiz, deputado Emetério, tivesse vazado áudios de forma proposital, como foi os áudios do presidente Lula com a presidenta Dilma, o CNJ teria afastado, teria punido. Mas com o Moro não pode acontecer nada. Não ouvi ninguém falar em abrir uma sindicância sobre esses vazamentos que ocorreu ontem, que vem ocorrendo, de haver uma punição junto com o Ministério Público Federal. Para ter acesso a esses autos, existe senha lá no gabinete da Força Tarefa da Operação Lava Jato, lá na Procuradoria da República também, junto com o doutor Janot. Se há vazamento, o vazamento saiu, creio eu, do Ministério Público Federal. E ninguém fala em abrir sindicância, ninguém manda apurar. Então isso é algo preocupante. E quero aqui deixar minha solidariedade ao presidente Sarney, que todos nós aqui que conhecemos, sabemos o caráter que é, a pessoa amável que é, a pessoa correta que é, da sua seriedade de trato com o bem público. Nós não podemos aceitar a forma como nós, parlamentares, como nós políticos, estamos sendo tratados. Para concluir, deputada Graça Paz, deputado Antônio Pereira. Obrigado, deputado Edilásio. Gostaria de contribuir para me solidarizar, especialmente com o presidente Sarney, pela sua história política, pela sua história de vida e pela pessoa que ele é. Eu me solidarizo nesse momento, em nome dos amigos, todos que me procuraram nesses 2 dias para tratar desse assunto. E acho que essa é uma questão das prerrogativas, e também, eu gostaria de falar também sobre a questão das prerrogativas dos parlamentares. Nós estamos vendo um pedido de prisão para um presidente do Senado, por exemplo, Renan Calheiros, que eu já tive a oportunidade de conversar umas 2 vezes com ele, não o conheço profundamente, mas eu sei que tem na Constituição, né, as imunidades, tanto materiais como as imunidades formais. E na imunidade material, existe a questão da inviolabilidade, que é preciso ser respeitada. Se eu quiser aqui dizer alguma coisa, falar alguma coisa, ou votar em alguma coisa, ou mudar, ou apresentar um projeto de lei, ele pode até ser, os meus colegas podem até recusar esse projeto de lei, votando contra o projeto de lei. Mas ninguém pode, isso é uma questão constitucional. E eu vejo hoje, como Vossa Excelência muito bem disse, um absolutismo, não é? Uma ditadura
de alguns poderes hoje, principalmente do Poder Judiciário e do Poder da Procuradoria-Geral da República, no sentido de acusar todo mundo de qualquer maneira. É preciso ter muito cuidado com esta questão. Portanto, eu me solidarizo pela história de vida do presidente Sarney, pela história política dele, com ele aqui, e em relação aos parlamentares de uma maneira geral, eu coloco isso. Está na Constituição que nós temos a liberdade. E as prerrogativas são para ajudarem aos parlamentares a fazer a sua função como parlamentar sem sofrerem pressões indevidas. E eu vejo o que isso é dito por todo jurista, não é? Para quê? Que você possa ter as suas atribuições no seu mandato, durante o seu mandato, para que não sofra pressões indevidas. E o que está acontecendo hoje, eu vejo lá em Brasília, é exatamente os parlamentares sofrendo pressões indevidas. Está acontecendo, direta ou indiretamente. Era essa a minha contribuição. Obrigado, deputado Antônio Pereira. Deputado Emetério, para encerrar, senhor presidente. Deputado Adilásio, nós sabemos perfeitamente e conhecemos a trajetória do ex-presidente José Sarney. O nosso ex-presidente José Sarney foi deputado federal pelo Maranhão, governador do Maranhão, presidente da República, senador da República, presidente do Congresso Nacional por várias vezes, e conhecido no Brasil todo e internacionalmente também. Homem sério, homem íntegro, nada até hoje tinham colocado sobre o ex-presidente José Sarney. Aí aparece essa gravação maldosa desse Sérgio Machado, que já devia estar preso, eu acho que ainda não, mas já devia estar preso ele com todos aqueles que o cercavam e que levaram o dinheiro mesmo para o brasileiro. Tão provável que o filho vai devolver 1 bilhão e 200 milhões aplicado lá na Inglaterra, se não me engano, se não me falha a memória. E a dizer que deu 20 milhões de reais em espécie ao ex-presidente José Sarney. Como é que um cidadão pode andar com 20 milhões de reais em espécie, chegar na casa do cidadão e entregar, está aqui esse dinheiro? Isso está se vendo que cavalo não tem chifre, cavalo tem orelha. Então, são essas coisas que revoltam, na realidade, a classe política que quer ver as coisas corretas nesse Brasil. Ontem mesmo eu vi o ministro Gilmar Mendes reclamar desses vazamentos, e eu não tenho dúvida que o vazamento partiu de lá de dentro do Ministério Público, de quem tenta aparecer na mídia todos os dias nesse Brasil. Agora, esses elementos que a gente conhece perfeitamente a sua trajetória, elas que são curtas. Às vezes elas querem colocar pessoas inocentes para que possam ficar brilhando nos holofotes da Rede Globo. Mas nós temos certeza que o ex-presidente José Sarney é um homem íntegro, um homem sério e que o Brasil conhece. Um homem que, na realidade, como presidente, fez parte da redemocratização deste país, conduziu o processo político, reduziu até o seu mandato de 6 anos para 5, para consolidar, na realidade, a democracia do nosso país. E nós estamos solidários a ele. E temos absoluta certeza que Vossa Excelência, nesse momento tão oportuno, foi muito brilhante no seu pronunciamento. Muito obrigado. Obrigado, deputado Emetério. Deputado Antônio Pereira, pelas palavras. E, como Vossa Excelência bem citou, o presidente Sarney foi o presidente, à época da Constituição, que hoje baliza o nosso Estado Democrático de Direito. Foi o presidente da transição da ditadura para a democracia. Sempre prezou pela independência dos poderes. E agora, no fim da vida, sem exercer mandato político, passar por esse tipo de constrangimento, que nós sabemos a identidade de onde isso vem saindo do Ministério Público Federal, todos que ter um pouco de aguçamento para saber a motivação que não houve contra o mercadante, não houve contra o Lula e existe por muito menos contra o presidente Sarney. Para bom entendedor sabe de onde isso está vindo, mas a verdade demora, mas não falha. Vamos aguardar o desenrolar desses fatos e deixo aqui mais uma vez a minha solidariedade e o meu carinho ao presidente Sarney.